No vídeo de hoje vamos falar sobre a preguiça. Sabe quando às vezes a gente fala, né? Ai, que preguiça de fazer aquilo. Ai, que preguiça de fazer aquilo. Ou a gente olha para alguém e fala, essa pessoa é muito preguiçosa. Meu Deus, como aquela pessoa é preguiçosa. Preguiça, preguiçoso. O que a Bíblia fala sobre isso? E eu já adianto para você. Não tem nada de bom aí, tá? Nenhum momento a Bíblia, ela exalta ou tira alguma coisa boa do estar preguiçoso. E é sobre isso que a gente vai ler e vai aprender um pouquinho na palavra de Deus. Olá para você, eu sou a Jaque e assim como você, uma aprendiz da palavra. Eu amo a palavra de Deus e eu tô sempre lendo aqui e eu coloquei como propósito de vida para mim, para você, se você quiser estar junto nessa comigo, lermos a Bíblia todos os dias. Por quê? Porque prega-se muita coisa que não tem nada a ver, é um monte de abobrinha, um monte de groselha que a gente ouve por aí, a Bíblia totalmente distorcida, e nada melhor do que a gente mesmo ler a palavra, ver o que está escrito nela, se deixar aprender, se deixar ser moldável, né? E deixar que o próprio Deus conduz o nosso coração ali na palavra do Senhor. É óbvio, gente, que a leitura da palavra de Deus, como eu sempre falo também, ela é uma jornada. Hoje a gente começa a ler a palavra, não quer dizer que amanhã vamos fazer tudo certinho, né? Que seremos super irrepreensíveis, super santos, super corretos. Não, isso é uma jornada de vida. Todo dia a gente sempre descobre alguma coisa em nós que a gente precisa melhorar, que a gente precisa aprender. E se nós quisermos ser pessoas assim que agrada a Deus, que ama a Deus, que tem um temor ao Senhor, se a gente até se autodenomina cristãos, né? Então precisamos ver o que está escrito aqui nesse livro. Muitas vezes que fica lá na nossa prateleira pegando pó, né? E cheio de lições, de preciosidades pra gente. Então, o propósito aqui do canal é a gente fazer essas leituras, meditar, sabe, comer um pouquinho da palavra e ver o que a gente pode tirar dali como lição e aplicar na vida da gente hoje. Nós temos aqui outros livros que nós já lemos aqui, então você pode dar uma vasculhada no canal se você quiser. No momento estamos lendo Provérbios, os Provérbios de Salomão, né, o livro da sabedoria lá do rei Salomão. E tem muita coisa legal pra gente, mas antes da leitura de hoje, vamos orar, né? Pedindo ao Senhor para que Ele ajude a mim, ajude a você a entender a palavra dEle, a aplicar a palavra, né, a palavra do Senhor na nossa vida e sermos assim pessoas cada vez melhores, né? Às vezes a gente ouve assim, essa é a minha melhor versão. Qual que é a sua melhor versão? Né? Eu creio que a nossa melhor versão é aquela melhorada pela palavra de Deus. E por que não termos versões melhores de nós ali, moldadas pela Bíblia, né? Então vamos pedir que o Senhor Ele fale com a gente no seu livro para esse dia hoje. Pai, em nome de Jesus eu te agradeço mais uma vez porque estamos aqui dispostos a te ouvir, dispostos a aprender. E eu peço que o Senhor perdoe as nossas falhas, os nossos pecados, nos ajude em nossas debilidades, que o Senhor nos transforme totalmente de dentro para fora. Produza em nós assim, Senhor, um coração ensinável, um coração amoroso, um coração perdoador, que a sua palavra nos transforme por inteiro, de dentro para fora, que através da tua palavra o Senhor nos dê direção, o Senhor nos dê cura, o Senhor venha falar com a gente, venha nos confrontar com as nossas falhas. Fale com a gente, Senhor, e nos ajude a sermos pessoas melhores para que possamos fazer diferença, abençoar e ajudar outras pessoas. Abençoa quem estiver assistindo esse vídeo também, a casa dessa pessoa e tudo o que ela tem, Senhor. Em nome de Jesus, dê a nós a sabedoria necessária para a gente seguir com o nosso dia. A sabedoria necessária para a gente vencer aquilo, os desafios que a vida apresenta, debaixo da graça e da sabedoria dada pelo Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Vamos lá, então. Palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 20, está escrito assim: o vinho causa zombaria e a bebida forte provoca tumulto. Todo aquele que é dominado por eles não é sábio. O temor do rei é como o rugido do leão. Quem lhe provoca ira peca contra a própria vida. Evitar conflitos é motivo de honra para o homem, mas todo insensato se envolve neles.
O preguiçoso não cultiva no outono, por isso durante a colheita mendigará e nada receberá. O propósito no coração do homem é como as águas profundas, mas o homem inteligente o descobrirá. Muitos proclamam sua própria bondade, mas o homem fiel, quem o achará? O justo anda com integridade, seus descendentes serão felizes. Quando o rei se assenta no trono para julgar, dissipa todo o mal com os olhos. Quem pode dizer, purifiquei meu coração, estou limpo do meu pecado? O Senhor odeia tanto o peso fraudulento quanto a medida falsa. Se a sua conduta é pura e correta, até a criança se revela por suas ações. O Senhor fez tanto o ouvido que ouve, quanto o olho que vê. Não ames o sono para que não empobreças. Abre teus olhos e terás fartura de alimento. O comprador diz, não vale nada, mas depois que sai, gaba-se do negócio. O ouro e as muitas pedras preciosas são conhecidos, mas os lábios que trazem conhecimento são joia de grande valor. Quem fica como fiador de um estranho perderá até a roupa. Quem dá garantia a quem não conhece acabará como penhor. O alimento ganho com mentiras é saboroso ao homem, mas depois a sua boca se enche de pedrinhas. Os planos realizados com conselhos são bem-sucedidos e com prudência se faz a guerra. Quem vive falando revela segredos, por isso não te envolvas com quem fala demais. Quem amaldiçoa pai ou mãe terá a sua lâmpada apagada e ficará nas mais densas trevas. A herança que no princípio é facilmente adquirida não será abençoada no fim. Não digas, eu me vingarei do mal, espera pelo Senhor e Ele te livrará. O Senhor odeia pesos fraudulentos e balanças enganosas são perversas. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Assim, como o homem poderá entender o seu caminho? Dizer sem pensar, isto está consagrado, e refletir só depois de feitos os votos é uma armadilha para o homem. O rei sábio dissipa os ímpios e faz passar a roda sobre eles. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Ela esquadrinha completamente o mais íntimo do coração. A bondade e a verdade preservam o rei e ele sustenta o trono com a bondade. O orgulho dos jovens é a força e a beleza dos idosos são os cabelos brancos. Os açoites que ferem purificam do mal e as feridas penetram o mais íntimo do ser. Aqui no versículo 20, então a gente encontra alguns conselhos variados, vamos dizer assim, né? A gente encontrou ali a palavra do Senhor falando novamente sobre as palavras, né? Quem fica revelando segredos, não te envolva com quem fala demais. Já falei aqui bastante sobre a língua. Aqui o Senhor também fala sobre direção, sobre planos, né? Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor quando nós fazemos planos e o Senhor, ele realmente vai dirigindo conforme o seu querer e a sua vontade, né? E aqui, gente, eu quero destacar a questão da preguiça, né? Quando eu estava lendo aqui, eu percebi aqui, por exemplo, alguns versículos. O 4, por exemplo, o preguiçoso não cultiva no outono, por isso durante a colheita mendigará e nada receberá. E depois o 13, né? Não ames o sono para que não empobreça. Abra os teus olhos e terá fartura de alimento. A Bíblia, o tempo todo, ela sempre vai associar a questão da preguiça como algo negativo, como algo que empobrece, né? A gente vê, inclusive, a preguiça, o tema da preguiça, no livro de Provérbios, assim, muitas vezes. A gente está aqui no capítulo 20, ou seja, já lemos 20 capítulos aqui e tem inúmeros versículos sobre a preguiça. Eu vou deixar até no link aqui da descrição alguns dessas passagens para vocês verem. Então a gente vê que preguiça é um tema recorrente no livro de Provérbios. E a preguiça é a atitude condenável. A Bíblia, ela em nenhum momento aprova a preguiça, sabe? Porque o preguiçoso, gente, é aquela pessoa que é assim, se você conhece alguém preguiçoso, você vai entender o que eu quero dizer. É aquela pessoa que ela não quer fazer nada, ela não quer fazer. Tipo, não tá com vontade, não tem disposição pro que importa, não quer fazer, porque ela sabe também que tem alguém ali que de algum jeito vai cuidar dela, sabe? Ou alguém que mora
na casa, às vezes a pessoa não trabalha, não estuda, quer ficar jogando videogame ou quer ficar no celular o tempo todo e sabe que tem alguém ali na casa que está trabalhando, que está fazendo alguma coisa e que vai dar aquele sustento. Então o preguiçoso, ele fica sempre mendigando, né? É o que a Bíblia diz, ele fica mendigando e ele não recebe nada. Né? É aquela pessoa que não tem um plano, ela não tem uma perspectiva, né? Ela ama o sono, se deixar dorme de dia, dorme de tarde, e aqui eu não tô nem trazendo no contexto assim de saúde mental. Eu tô trazendo realmente no contexto da preguiça. A pessoa ela não tem disposição, ela não quer, ela não tem interesse e ela quer que os outros ainda façam por ela. E ela ainda faz planos achando que vai conseguir, vai ser alguma coisa. Então, o tempo todo, a Bíblia está associando a questão da pessoa diligente, que é aquela pessoa que vai atrás, vai construir, e ela sim vai obter o que ela deseja, né? Ela vai lutar por isso, e versus preguiçoso, que é a pessoa que não faz nada, ainda que ele queira chegar no mesmo lugar que o diligente, ele não vai chegar lá. Olha alguns versículos que a palavra de Deus ela vai falando sobre o preguiçoso, né? Capítulo 13 de Provérbios, versículo 11 diz assim: o que cultiva a sua terra, tá? Terá fartura de alimento, mas quem segue o preguiçoso não tem entendimento. Observa a pessoa que você está seguindo. Às vezes você tá, é mais ou menos assim, você tá cultivando, você tá lutando, aí você tem um amigo que não faz nada e você acha que a vida dele é até melhor. E aí você começa a seguir o caminho dele. Toma cuidado. A Bíblia fala que quem segue esse caminho não tem entendimento nenhum. Depois o versículo 14. Do fruto das suas palavras o homem se farta de bem, e das obras das suas mãos vem a retribuição. Aqui Deus falando sobre o trabalho, né? A retribuição vem pelo trabalho, ela não vem assim das nuvens, do sentar e recebo. Você precisa cultivar, você precisa fazer. A palavra de Deus também ali no versículo 24, as mãos dos diligentes governarão, mas o preguiçoso se tornará escravo. Sabe? Então assim, você que tem o desejo de assumir posições, você quer chegar a algum lugar, você quer crescer, não é o caminho da preguiça que vai te levar lá. Você vai ter que ser diligente, você vai ter que trabalhar, você vai ter que galgar esse caminho. E se Deus tiver um plano para você de governo, para que você governe, para que você lidere, Deus vai te colocar nessa posição. Mas você precisa cultivar esse caminho antes. Aí olha o que a Bíblia diz em Provérbios 13:4. O preguiçoso deseja e não consegue nada, né? Mas o desejo do diligente será satisfeito. Ou seja, o preguiçoso vai querer. É o que eu falei, ele faz planos, ele quer chegar no mesmo lugar, mas ele não tem como chegar lá. Ele não preparou esse caminho. Ao contrário, ao passo que o diligente que já preparou, ele vai chegar lá. Olha outra palavra que interessante, Provérbios capítulo 14, versículo 23. Em todo trabalho há proveito, as meras palavras, porém, só levam à miséria. Ou seja, não é só falar, eu vou fazer, vou conseguir, Não, tem que fazer. Você tem que trabalhar. Você tem que sair dessa vida de preguiça, dessa vida estagnada, colocar a mão ali no arado e trabalhar por esse caminho. Olha também outra palavra, Provérbios 6, o 6 em diante. Preguiçoso vai ter com a formiga, observa os seus caminhos e ser sábio. Ela, mesmo não tendo chefe, nem superintendente, nem governante, faz a provisão do seu mantimento no verão e ajunta o seu alimento no tempo da colheita. Preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando despertarás o teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para cochilar, um pouco para descansar, de braços cruzados. A tua pobreza te sobrevirá como um ladrão e a tua necessidade como um assaltante. Ou seja, a palavra de Deus está garantindo, se você não trabalhar, se você ficar nessa vida preguiçosa, você vai colher dela e não vai ser riqueza. Outra palavra muito interessante é Provérbios 26, a gente ainda vai chegar lá. Provérbios 26, versículos 13 em diante, diz assim: o preguiçoso diz, há um leão no caminho, há um leão nas ruas.
como a porta gira sobre dobradiças, assim o preguiçoso, ele se vira na cama. O preguiçoso leva a mão ao prato e nem ao menos quer levar à boca. O preguiçoso se considera mais sábio do que 7 homens que sabem responder bem. Gente, é um absurdo, né? Eu lendo aqui a palavra de Deus, a gente começa a ver como a preguiça, ela leva para um caminho assim ruim, realmente, um caminho de morte até mesmo porque, Provérbios 21:25 diz: o desejo do preguiçoso o mata, pois as suas mãos se recusam a trabalhar. Enfim, tem muitos versículos, eu vou deixar aqui na descrição, como eu disse, mas eu fico pensando o que faz uma pessoa ela ter ânimo, ter vontade de fazer algumas coisas, mas para outras não. Para outras ela não quer e quer ser sustentada, quer que as pessoas deem tudo para ela, quer tudo fácil. Gente, a gente precisa entender que a Bíblia ela é um livro de princípios. Se você não crê na Bíblia, ok, é um direito seu e tudo bem, né? Mas se você entende que a Bíblia ela é um livro de princípios e você se vê como filho de Deus, um cristão, e você tem essa palavra, né, no seu coração, você crê no Senhor de todo o seu coração, você vai saber que o que está escrito na palavra, ela vai se cumprir. E ela se cumpre na vida de todos, gente, de todos. A diferença é que quando você crê, você tem o temor ao Senhor, você vai se atentar mais ao que a Bíblia está dizendo, para que você não vá pelo caminho que ela está te trazendo, sabe? Então, assim, pode ter preguiçoso crente, pode ter preguiçoso não crente, o caminho é o mesmo, vai empobrecer, sabe? E eu não quero que você veja que aqui é um vídeo sobre a prosperidade, porque esse vídeo não é um vídeo de teologia da prosperidade, não é isso que eu quero dizer, tá? Mas a gente precisa entender que quando a gente se recusa a trabalhar, a gente quer ser sábio mesmo assim. Quando a Bíblia fala, né, o preguiçoso ele se acha mais sábio do que 7 homens que sabem responder bem. Quando a gente começa a achar que a gente tem razão quando a gente não tem, existe um problema, sabe? E eu tô falando isso, gente, porque assim, hoje em dia, eu não vou nem dizer que é assim. Às vezes as pessoas podem até pensar assim, por exemplo, mas trabalhar... mas a nossa época era mais difícil, a gente tinha que trabalhar mesmo, hoje as coisas são mais fáceis, não sei o quê. Gente, não é questão de na nossa época ser mais difícil e ter que trabalhar mais e hoje não. A Bíblia é princípio. Esse princípio da preguiça, ela vale no nosso passado como vale hoje. Se você não tem a diligência de você se levantar, trabalhar, fazer as coisas, sabe? De você, por exemplo, né? Você vai querer comer, você traz a comida até aqui, mas não consegue levar na boca por preguiça, tá errado. É um princípio e vai valer para todo mundo vai colher disso aqui que se plantar. Então, se você quer um resultado diferente, se você quer chegar em alguns lugares, quer alcançar alguns sonhos, algumas coisas em Deus, primeiro se volte para a palavra. E se você se enquadra nesse quadro de uma pessoa preguiçosa, comece a mudar. Comece a se mexer, a se movimentar. Porque o preguiçoso, de certa forma, ele tem energia, ele tem disposição para fazer alguma coisa. Só que talvez ele não faça porque é importante. Talvez ele vai ter uma energia para jogar um videogame, talvez ele vai ter uma energia para jogar um baralho, sentar numa mesa ali no boteco, ficar jogando coisas. Mas e arrumar um trabalho, e fazer um curso, estudar. Porque a preguiça, ela não só empobrece de forma financeira, ela empobrece culturalmente, ela empobrece em todos os níveis, sabe? E isso que a gente precisa entender, que quando a gente perceber que nós estamos preguiçosos, né? Puxa, eu tô com preguiça de fazer aquilo. Gente, começou a gente a sentir uma preguiça e perceber que é uma coisa recorrente até, precisamos já nos despertar e mudar. Porque se a gente começa a entrar numa recorrência de preguiça, o resultado daqui, curto prazo até, não diria nem longo prazo, mas curto prazo, não vai ser um resultado legal, não vai ser um resultado bom. A vida de todo mundo vai estar caminhando e a sua vai estar lá parada. Você não vai sair daquele patamar, sabe? Já viu aquelas situações que às vezes até a gente se pergunta assim, puxa, a vida do fulano tá crescendo, tá avançando, tá rompendo e eu ainda tô aqui? Por que a gente ainda está no mesmo lugar?
é preguiça, realmente? A gente realmente, assim, pensa assim, poxa, não quero me dar mais o trabalho. Isso dá muito trabalho. Trabalhar dá trabalho. Estudar dá trabalho, né? Ai, não dá muito trabalho, ai, não quero. Ok, mas a posição que você vai ter é a posição que você vai colher também. Então é assim, o que você quer, o que você está disposto a fazer para você mudar do status que você está, sabe? Então eu acho que a gente tem que se despertar. Os jovens precisam se despertar. As coisas são difíceis? São. Dá trabalho? Dá. Só que, gente, vamos pegar o princípio do quê? Preguiça. Nada na Bíblia associa preguiça a uma coisa boa. Você não precisa, assim, Você não precisa crer que vai virar algo de bom, porque não vai. Por isso que a gente precisa ler a palavra, estude a palavra, medite na palavra. E o Senhor, Ele vai falar com você. Mas os versículos que eu já li aqui, e a gente pode procurar e ler até muito mais, e se aprofundar muito mais sobre isso, a gente vai ver que nada, a preguiça é associada a uma coisa boa. Nada. É sempre algo destrutivo, algo que vai te empobrecer, algo que não vai trazer vida para você, sabe? Algo que vai te deixar para trás, que vai te atrasar na vida. Então pense se você está vivendo dessa forma e saia desse status quo, sabe? Saia dessa situação, saia dessa mentalidade. Perceba quem são as pessoas ao seu redor. Perceba também se você está seguindo pessoas preguiçosas e está se tornando uma. Porque, gente, se esse é o caso, precisa rever a amizade, precisa rever até onde você mora, precisa rever círculo social e não se deixar influenciar. Porque senão, realmente, a sua vida vai estagnar. Vão passar os anos, você vai olhar para trás e vai pensar, puxa vida, deixei de conquistar muitas coisas porque simplesmente eu não fui atrás, eu estava com preguiça, eu não queria pagar o preço e dava muito trabalho. Sabe? Então, que o Senhor venha nos ajudar a não sermos preguiçosos, a sermos pessoas diligentes, pessoas assim que vai lutar, vai conseguir, com a graça de Deus o Senhor vai nos dar força e o Senhor vai nos abençoar para que nós possamos, assim, realmente alcançar aquilo que Deus tem pra gente. E muitas coisas assim que a gente vai alcançar em Deus, gente, não é com uma atitude preguiçosa. Isso, nenhum momento, nenhum versículo que eu li aqui você viu isso. Então que Deus venha nos ajudar a sair desse estado, né? E ter uma atitude mais diligente, mais sábia, né? Uma atitude assim que Ele realmente possa ser glorificado na situação e que a gente possa ajudar outras pessoas assim, sabe? Pensa numa pessoa que de repente está preguiçosa, vamos ver se ela precisa de ajuda, conversar, trazer ela para uma realidade, sabe? Porque o final disso, gente, não é final de bênção, e isso é o que me preocupa todas as vezes, todos os momentos que eu li aqui um versículo sobre a preguiça, sabe? É algo que vai fazer a pessoa entrar na miséria, ela vai mendigar, ela não vai chegar a alguns lugares que ela gostaria de chegar porque ela não foi diligente. Tá bom? Que Deus abençoe você. Até amanhã no próximo vídeo. E lembre-se, não seja preguiçoso e leia a sua Bíblia. Tchau, tchau.